E se a pergunta mais importante de toda a filosofia não fosse sobre Deus ou sobre a verdade, mas sim sobre uma questão bem mais direta: vale a pena continuar vivendo? Pois é com essa pancada que Albert Camus nos recebe no ensaio dele, O Mito de Sísifo. E é exatamente por aí que a nossa análise de hoje vai começar. Olha só, logo de cara a Camus solta essa frase. E pode parecer chocante, né? Mas não é só pra provocar. É o jeito dele de colocar as cartas na mesa e dizer: o jogo aqui é sério. O argumento dele é que, antes da gente se perder em debates super abstratos sobre o que é real ou o que é ético, tem uma pergunta muito, mas muito mais urgente. Uma pergunta que, no fundo, todo mundo encara em algum momento. E o ponto central é esse aqui. Para o Camus, todas as outras questões da filosofia viram, sei lá, secundárias. Porque, como ele mesmo diz, ninguém se mata por causa de uma discussão sobre o argumento ontológico. Mas, infelizmente, todos os dias tem gente que decide tirar a própria vida porque chega à conclusão de que ela não vale a pena. Então, para ele, essa é a tarefa número 1, a mais urgente de todas. Ok, com essa pergunta fundamental na mesa, o Camus começa a fazer o diagnóstico do que nos leva a esse dilema. E ele dá um nome para essa condição: o absurdo. Mas afinal, o que é esse tal de absurdo? Então, o absurdo para ele não começa como uma teoria complexa. Começa como um sentimento mesmo. Uma sensação que pode bater em qualquer um. Sabe quando a vida entra naquele piloto automático? Acordar, trabalhar, comer, dormir, segunda, terça, quarta, e de repente, do nada, vem aquela pergunta: por quê? Por que eu estou fazendo isso tudo? É nesse momento que, segundo Camus, o cenário da nossa vida desaba. O mundo, que antes parecia familiar, de repente fica estranho, denso. E a morte deixa de ser uma ideia distante e vira uma certeza matemática que parece anular todo o nosso esforço. E aqui está a definição-chave. O absurdo não está em nós e também não está no mundo, se a gente pensar neles separados. O absurdo nasce exatamente dessa ruptura, desse confronto, desse divórcio, como ele diz, entre nós e a nossa vida, entre o ator e o seu palco. Ou seja, o absurdo é uma relação, é a tensão entre essas duas coisas. Então a gente pode pensar nisso como um drama com três personagens. De um lado tem a gente, a humanidade, com essa necessidade, esse grito por sentido, por clareza. Do outro lado tem o mundo, que responde a esse nosso grito com nada, um silêncio total, frio, irracional. E o terceiro personagem é o absurdo, que é justamente o filho desse confronto inevitável entre os dois. Bom, diante de um diagnóstico desses, um diagnóstico tão pesado, é natural que a gente busque uma cura, uma saída. E várias filosofias e religiões oferecem essa saída. Só que para o Camus, essas curas são, na verdade, uma fuga. Ele dá um nome bem forte para isso: suicídio filosófico. A diferença aqui é gritante. A postura absurda, a postura autêntica que o Camus defende é a de viver nessa tensão, é manter-se divórcio. Já o que ele chama de salto, seja um salto para a fé em Deus ou para a fé em alguma outra grande verdade, tenta eliminar um dos lados do problema. É um jeito de escapar desse confronto, de encontrar uma esperança que, na visão de Camus, simplesmente não faz parte do nosso pacote. E esse ponto aqui é fundamental. Para o Camus, o absurdo só existe enquanto a gente não foge dele. No momento em que se aceita uma resposta que vai além da nossa luta, seja Deus, a eternidade, o que for, o próprio absurdo é destruído. A luta tem que ser mantida viva. Se a gente aceita uma esperança, o divórcio acaba. E com ele, a gente perde a única verdade que a gente realmente tinha. Beleza, então. Se fugir não é a resposta, o que sobra? É aqui que o Camus apresenta a sua receita, o seu guia poderoso para a gente viver não contra o absurdo, mas com ele. A partir do momento em que a gente encara o absurdo de frente, ele diz que surgem três consequências diretas: a revolta, a liberdade e a paixão. E olha, isso não é um código de regras, tipo, faça isso ou não faça aquilo. É mais um estilo de vida que nasce naturalmente dessa condição. Vamos ver o que cada uma significa. Primeiro, a revolta. A revolta é essa consciência constante da nossa situação. Não é sonhar com uma vitória, porque não tem esperança de vencer. É ter a certeza de um destino esmagador, mas se recusar a se resignar a ele. É um não contínuo, um eu não aceito dito todos os dias para o nosso destino. E é essa teimosia, essa revolta que dá valor à vida. Depois vem a liberdade. A liberdade absurda nasce quando a gente entende que não há amanhã.
Sem a promessa de uma vida eterna ou de um futuro grandioso, todas aquelas regras e metas que a gente cria pensando no depois perdem a força. A gente fica finalmente livre para viver o agora, o presente. O Camus chega a dizer que a liberdade mais pura é a de um condenado à morte, que de repente percebe que só o que importa é a intensidade do momento. E por último, a paixão. E essa ideia pode soar estranha no começo. Se não existe um sentido maior para a vida, então todos aqueles julgamentos de valor, tipo isso é bom, aquilo é ruim, meio que caem por terra. Uma experiência não é inerentemente melhor que a outra. O que importa, então? A quantidade. A ideia é acumular o máximo de experiências, sentir a vida, a revolta, a liberdade o máximo possível. O lema se torna viver mais, não necessariamente viver melhor. Então, para amarrar toda essa filosofia de vida, revolta, liberdade e paixão, o Camus precisava de uma imagem forte, um mito que representasse tudo isso, e ele foi buscar essa imagem lá na Grécia Antiga. E o mito é o de Sísifo. Ele é o nosso herói absurdo. O castigo dele, dado pelos deuses, é o trabalho mais inútil e sem esperança que se pode imaginar. Empurrar uma pedra enorme montanha acima, só para, chegando lá no topo, vê-la rolar de volta para baixo. De novo e de novo, para sempre. Um símbolo perfeito da nossa condição num universo sem sentido, não é? Mas é aqui que vem a virada, a sacada genial do Camus. A verdadeira tragédia do Sísifo não é o trabalho de empurrar a pedra. A tragédia é que ele é consciente. É naquele momento da pausa, sabe? Quando ele está descendo a montanha para pegar a pedra de novo, é ali que ele pensa, ele reflete sobre o seu destino. Essa é a hora da consciência. E é justamente nesse momento, nessa hora da consciência, que Sísifo vence. Pensa bem, ao olhar para o próprio sofrimento, ao reconhecer o quão fútil é o seu destino e mesmo assim descer para buscar a pedra de novo, ele se torna maior que esse destino. Ele o supera com desprezo. Aquele castigo passa a pertencer a ele. A rocha vira a sua coisa, o seu mundo particular. Nesse universo que agora não tem mais um mestre, não tem mais deuses, Sísifo vira o dono dos seus próprios dias. Ele pega a punição e transforma numa declaração da sua própria vontade, da sua revolta. E com isso, a gente chega na conclusão que é ao mesmo tempo surpreendente e muito poderosa. A alegria silenciosa de Sísifo está toda aí. A própria luta para chegar lá no topo já é o suficiente para preencher uma vida. Não tem vitória no final, não tem paraíso, só o esforço consciente contra um destino sem sentido. E nisso, Camus diz, pode existir felicidade. Note que ele não fala que Sísifo é feliz. Ele nos desafia, é preciso imaginar Sísifo feliz. E talvez esse seja o maior ato de revolta de todos. Encontrar um propósito e, quem sabe, até alegria, não apesar da nossa luta, mas justamente nela.